Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem e estamos de volta, né? Desta feita com o nosso quinto encontro com o tema Conselho Missionário. É um tema muito importante, né, para nós que estamos nessa linha de frente, como mobilizador, influenciador, né, desta grande causa que é a missão de Deus. E aproveitando já, chamando os irmãos para estarmos meditando nesse texto, né? Mateus 28, do 18 a 20, que nos diz o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabemos que o nosso Jesus é o mestre dos mestres. E na primeira parte do versículo ele diz, que toda autoridade está sobre ele. Mas ele nos incumbiu de uma tarefa e também nos capacitou com essa autoridade. Mais dois pontos são importantes: fazer discípulo e, claro, ensinar. E nós temos essa incumbência, principalmente nós que estamos à frente, né, dos departamentos e mobilizando, né, a igreja para se envolver ainda mais na missão de Deus. Precisamos, né, aprender com o nosso Jesus, ensinar, mobilizar, influenciar, direcioná-los, né, motivá-los a ser parte dessa grande comissão. E dentro desse tema nós temos a definição ou as definições, né, que a gente entende que é importante estarmos a par. Definindo o conselho missionário, ele é um grupo de pessoas apaixonadas. Você já percebe aí que precisa ser apaixonado pela missão de Deus, que estejam dispostas a ser instrumento nas mãos do nosso mestre, com propósito. Veja aí, nós temos propósitos definidos: motivar e mobilizar toda a igreja a ser parte, né, ou a cumprir esta grande comissão. Primeiramente, nós temos que ser apaixonados, motivados, né? Temos que ter realmente essa alegria, esse entusiasmo para, após, né, esse sentimento, né, e tivermos, motivar e mobilizar tantos outros, né? Então não tem como você motivar alguém se estiver motivado. Não tem como você mobilizar alguém se não foi mobilizado. Então, nós precisamos, né, ter esses dois requisitos. O objetivo do Conselho Missionário é apoiar e divulgar o trabalho missionário da igreja local, estimulando os vocacionados, primeira parte, e incentivando todos os crentes, todos os demais irmãos da igreja. Precisamos ter esse olhar, né, descobrir, os vocacionados, aqueles que foram chamados especificamente para trabalhos específicos, né? Trabalharmos com ele. E também nós precisamos mobilizar os demais, né? A igreja num todo, a ter uma participação clara, efetiva, principalmente, queridos, nessa parte que é importantíssima, o sustento espiritual e, consequentemente, né, depois que você trabalha essa parte espiritual, conscientizando, principalmente à luz da Bíblia, aí facilita, né, essa outra parte que é a consciência financeira, né, ou o sustento financeiro da obra missionária. Como possível, deve trabalhar em parceria com as agências missionárias, pois as mesmas têm a tarefa. Aí vem selecionar, preparar, enviar e supervisionar diretamente o trabalho missionário no campo. Então, além da igreja local no qual você desempenha, você está inserido, mobilizando, despertando, né? Conhecendo vocacionados, a agência missionária, que há várias, né? Cada um com as suas realidades, com as suas particularidades, né? Com direcionamentos específicos, principalmente no campo, nós precisamos estar em parceria com elas, porque sozinho a gente não tem como fazer, né? As agências elas têm ferramentas adequadas, né, para alinhar, aperfeiçoar o candidato, principalmente aquele que tem um chamado transcultural. Muito bem, nós temos aí uma expressão que, creio eu,
e todos vós já o conhecem, né? Que diz o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nós precisamos, né, ter essa consciência. Não é só falar, na verdade, não é só designar, determinar, direcionar alguém, um grupo a fazer, mas nós precisamos fazer primeiro e com isso dar exemplo. Um mobilizador precisa ser alguém que demonstre paixão pelo que faz. Isso é um sentimento, né, que precisa estar, um coração totalmente direcionado, motivado, intencional na missão de Deus. Assim, através do seu exemplo, você pode arrastar pessoas para a sua equipe. As pessoas que observam a sua maneira de trabalhar, veja bem, com amor, garra e determinação, de fazer tudo com muita paixão, aí sim, vão ficando entusiasmadas e você, por sua vez, pode identificar aquelas que demonstram interesse em fazer parte da equipe, né, missionária. É outra realidade que, além de mobilizá-los, né, na nossa igreja, na comunidade cristã que você está inserido, né, com essa paixão, você vai descobrir, e descobrindo essas pessoas, né, que se identifica de imediato, você traz para perto, né, para fazer parte, né, quem sabe, da equipe, porque nós entendemos, os desafios são muitos, a seara é grande, poucos são aqueles que se dispõem, aqueles que realmente, né, querem ser direcionados para fazer, principalmente em lugares desafiadores, né, em tarefas desafiadoras que só o Senhor mesmo é que toca nos corações, né? E que mobiliza essas pessoas. E nós precisamos ser essa ponte, né? Para que eles venham a ter essa consciência e esse entendimento. Para montar essa equipe, que é muito importante, né? Para desenvolver esse trabalho, né? Anual, semestral, seja qual for o período que as lideranças, né, direcionar a fazer. Mas, na sua grande maioria, é sempre um ano, né, que nós temos esses calendários formados. Então, para montar essa equipe, segue aqui algumas ações necessárias que precisam ser realizadas pela equipe e que o mobilizador precisa conhecer, né? Tem tantas outras, mas a gente frisou aqui algumas delas. Gerenciar todo o programa missionário da igreja local. Você precisa gerenciar junto, claro, tudo, irmãos, com a participação da liderança principal da igreja. Gerenciar todo o programa missionário da igreja local, seja o evangelístico, né, seja o da missão transcultural, seja através de departamentos, né, selecionados dentro da comunidade, ampliar a visão missionária da igreja com base nos ensinamentos bíblicos, né? Nós sabemos que não é ações particulares de entendimento próprio, né, de uma formação de uma agência, de um grupo, não. Está tudo contido nos escritos. Nós precisamos nos adequar à Bíblia Sagrada, aos ensinamentos do grande mestre Jesus. Definir as estratégias para a expansão da obra missionária. Como bem falamos no começo, nós estamos aí finalizando este ano e claro que você está fazendo uma retrospectiva, né, do que aconteceu, você foi intencional, você agregou, como a tua equipe, né, o departamento desenvolveu, quais são os resultados, você já pode mensurar. E claro, algumas realidades que nós estamos aqui dialogando, né, são frutos de ações que, no final, agregam um resultado positivo. Então, se não tivermos aí alguns pontos desse sido trabalhado, né, no desempenhado do nosso trabalho, né, as nossas ações, a gente pode alinhar para o próximo ano, para os próximos passos que daremos, né? Definir as estratégias para a expansão da obra missionária, assessorar a liderança na área de missões, né? Tudo é uma participação. Envolver a igreja no programa missionário denominacional. A igreja precisa conhecer, e não só conhecer, mas envolvê-las, né, a ser participativa. Não é só na contribuição financeira, mas nas informações, né, nas ações, eles participarem, né, de avanços que vocês porventura farão ou fizeram, né, manter a igreja informada sobre o avanço da obra missionária. Aí a gente aí abre, né, gradativamente o processo, não é só na localidade, né? Então você vê aqui que é na cidade onde você está inserido,
no Estado, no Brasil e no mundo. Então, a igreja precisa conhecer, né, num todo, e com isso a equipe preparada ela vai justamente disponibilizar, né, o conteúdo, né, esse mapa, né, essa visão, promover campanhas, conferências, congressos missionários. Então, essas ações, né, em particular, como falamos aqui, as campanhas, as conferências, os congressos missionários, eles são importantes para a informação, para o envolvimento, né, não só da informação verbal, mas de trabalhos que vocês irão realizar, e com isso a igreja vai estar envolvida, promover a intercessão missionária. Então, sem sombra de dúvida, a oração é o carro-chefe, a oração ela vai na frente, e a igreja precisa estar, né, conscientizada à intercessão. E o nosso Senhor Jesus e tantos outros na Bíblia Sagrada foram, né, estiveram totalmente envolvidos na oração intercessória, justamente para o bom êxito, né, do trabalho. Estabelecer um programa de apoio aos vocacionados que queiram se preparar para o trabalho missionário. Como falamos, né, você ao identificar, aí sim, você vai trabalhar de uma forma mais diferenciada, né, mais próxima, e aí se aponte, indicar, né, através das parcerias, né, e capacitá-los para o objetivo final. Mobilizar a igreja para que vivam missões durante os 365 dias do ano, né? Então a gente sabe que não é apenas aquele culto mensal, não são ações assim de 15 em 15 dias, né? De mês em mês, mas é uma caminhada diária, né? E com isso, a equipe, né, o conselho missionário precisa, cada um com a sua função, envolver a igreja. Muito bem. Mais à frente nós temos, para formar essa equipe missionária, você terá que, olha só, muito importante, aí já é algo mais, né, particular, né, principalmente de você que está à frente. Orar diariamente com intensidade, né? Podemos dizer assim, aquela oração intencional, orações direcionadas, né? Você é o primeiro, não é verdade? Falar é uma coisa, vivenciar é outra. Então nós precisamos estar realmente envolvidos. Orar diariamente com intensidade, com estratégia, serenidade e perseverança, além de buscar a visão de Deus para a obra que pretende desenvolver. Então, todo esse conjunto, né, de ações que você vai desenvolver ou está desenvolvendo, né, tem que estar totalmente envolvido, né, acobertado pela oração. Partilhar a ideia da formação da equipe com o pastor da igreja, que é o líder e, portanto, a peça-chave no processo. Então, pastor, com certeza, por isso que nós precisamos, você precisa ser amigo do pastor, ser amigo da liderança, ser parceiro e compartilhar sua visão, né, debaixo da oração, do entendimento, que é fundamental. Detectar outros membros da igreja que têm o mesmo pensamento. Então, claro, o conselho, né, compõe um grupo de pessoas, uma equipe, e claro, não pode, né, ter pensamentos fragmentados. Precisa ter pensamentos homogêneos, né, para a caminhada do processo, né, dessa comunicação, dessa mobilização. Então, você precisa justamente, né, detectar, né, descobrir pessoas que vai agregar à equipe do conselho para desenvolver um ótimo trabalho. Buscar o apoio da liderança da igreja. Como bem falamos, isso é importantíssimo, não só do pastor, mas da equipe também que assessora o pastor, a liderança da igreja local. Os membros da equipe missionária devem conhecer essa função como um ministério, tornar-se cada vez mais apaixonada pelo que fazem. Então, a cada momento você vai desenvolvendo seu trabalho, vai se capacitando, vai buscando, né, principalmente nesse tema, né, nessa pasta que é a missão. Então você vai entendendo e tendo mais amor, né, pelas ações. Isso é fundamental. Faça uma lista de possíveis pessoas que tenham características próprias para esse trabalho e ore por estes nomes, que serão convidados a fazer parte da equipe. Então, diante desse quadro que nós estamos aqui abordando, você entende que é um processo tanto para o que já está em andamento, como aquele que vai, né,
nesses próximos meses, né, ou no próximo ano, desenvolver. De repente, o pastor está te chamando para fazer parte dessa equipe, desse conselho missionário, fazer parte, né, desse departamento, ser o líder, o promotor de missões na tua igreja. Então, você já vai observando aí que é necessário ter esses requisitos, né, montar essa equipe, observar e, através das estratégias com oração, fazer um ótimo trabalho. Como conseguir que a minha equipe esteja engajada nessas ações? Essas ações só poderão acontecer se você, promotor, estiver trabalhando na total dependência de Deus. Então, é imprescindível, não tem como a gente fazer. Embora que você tenha, né, eu tenha formações, condições financeiras, né, esteja com os requisitos totalmente alinhados, mas o Senhor, né, é totalmente indispensável para fazer acontecer. É Ele, que faz o milagre. É Ele que toca os corações, né? Para agregar-se a nós e desenvolver, porque a obra é dele, nós somos apenas participantes dessa obra, né? Então, essas ações só poderão acontecer se você, promotor, estiver trabalhando na total dependência de Deus e levando sua equipe a fazer o mesmo. Então, você tem que estar totalmente dependente e levar a equipe até essa consciência. Nada fazemos se o Senhor não estiver à frente. Após manter essa equipe, procure ter amizades com cada um. Ore juntos para que haja crescimento mútuo e a permanência de cada um na equipe missionária. Então, irmãos, é importante. Não podemos ser isolados. Muitas vezes a gente vê uma liderança totalmente assim em cima, é, podemos utilizar a expressão, né? Está acima dos demais, né? Não desce. O líder tem que estar junto ao povo, o líder tem que estar próximo aos liderados, tem que ser comunicativo, amável, né? Não pode ser um personagem, né? Não pode que os olhos de todos voltem exclusivamente a ele, porque ele sozinho não faz e, portanto, de maneira nenhuma, os olhos têm que estar voltados neles, nesse requisito de ser realmente o principal, o detentor, né? Só acontece se eu fizer, se eu estiver à frente, não. É a equipe. A equipe produz, a equipe chega ao processo em conjunto, né? Nesse resultado final que é maravilhoso. Então, nós precisamos, né, trazer esse sentimento, essa empatia de estar junto aos liderados e apenas com, podemos dizer assim, o nome de líder, né? Não é verdade? Mas, claro, liderando com as características fundamentais de um líder, mas que isso não sobrepõe, né, a sua equipe. Compartilhe com eles também sobre a bênção de ser participante dessa equipe. Então você tem que estar dentro dela e ser participante dela, né? Mostrando que, da mesma forma, a responsabilidade, capacitando, delegando tarefas que deverão ser executadas pela equipe. Por isso é preciso, né, que ocorram reuniões periódicas com a equipe. Então, você tem que estar junto, né? Tem que sentar na mesma mesa, né? Tem que sentar junto a ele, sair, daquelas posições que muitas vezes a gente observa aí e que se torna um muro, né? De desafio para que o trabalho seja desenvolvido. Estamos aí finalizando a importância de um mobilizador de missões na equipe. Portanto, você, mobilizador de missões, é pessoa de fundamental importância na organização e no funcionamento da equipe missionária, especialmente na área de estratégia e promoção. Você, não só você, mas aquele que compõe, é a peça fundamental para esses requisitos aí. Um mobilizador precisa demonstrar ardor, paixão pela obra missionária e contagiar outros com a sua atuação. Precisa sentir chamado por Deus para o trabalho de promoção, né, de mobilização. Precisa ter competência, visão, iniciativa, comprometimento, autoconfiança, liderança, fluência na palavra e organização. Isso aí são requisitos, né, pessoais. E claro que isso é desenvolvido na sua equipe. Então, o conjunto, né, que está ali para fazer essa grande tarefa, ele precisa ter esses requisitos e tantos outros, né? Amando mobilizador, demissões. Em atendimento a essa chamada de Deus para você, faça tudo com dedicação e com muita paixão, levando toda a sua equipe até esse mesmo ardor. Convido você
a ser esse melhor e mais apaixonado mobilizador, a levar sua equipe a trabalhar com muita paixão e isso tudo para a glória de Deus. Então, mãos à obra. Estamos chegando aí a 2025 e é um momento, né? Se você não fez um bom trabalho, não conseguiu desenvolver, analise, né? Faça uma retrospectiva, pontue, os pontos positivos, negativos, né? A sua equipe, para nessa próxima gestão que virá, você possa ter ainda resultados ainda mais produtivos para a glória de Deus. Então, diga sim sempre à missão de Deus, esteja totalmente motivado, né, direcionado, com o coração intencional, porque Deus é o mais interessado nisso, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima.